Hoje, na abertura do quadro Mais Saúde, eu falo com a doutora Leia Ribeiro de Moraes. E a doutora Leia ela é psicóloga, atende em Alta Floresta e fala um pouquinho mais pra gente sobre tantas doenças graves pelo mundo afora e quais são esses aspectos psicológicos nessas doenças tão graves. Bom, o ser humano tem uma dificuldade inata de aceitar a morte, né? No primeiro momento de aceitar a própria morte e também na aceitação da perda de um ente querido. Como é difícil, todos os dias morrem pessoas, mas a gente não se acostuma jamais com essas perdas. E também a tecnologia tem avançado de uma forma a prolongar a vida ou retardar a morte. E nisso tudo tem aspectos psicológicos envolvidos e muitas vezes determinantes para que essa pessoa tenha uma sobrevida com melhor qualidade ou não. Então, de um modo geral, é possível nós afirmarmos da importância do bem-estar biopsicossocial. Então, a questão da doença, das doenças terminais, alguns tipos de câncer, por exemplo, é muito importante que o doente, que o familiar tenha uma boa orientação sobre os aspectos emocionais envolvidos nessas questões. Doutora, quais as doenças que fazem com que essas pessoas procurem mais uma ajuda psicológica? Sim. Então, quando se perde a saúde ou se perde algumas habilidades de estar bem, de estar produzindo, de estar num meio social saudável, as pessoas tendem a se desesperar, a se angustiar, a ter algumas crises de ansiedade, de até mesmo agressividades, né? E esses sintomas acabam de uma forma agravando a própria doença, porque afasta as pessoas, porque desestabiliza o equilíbrio emocional do lar, das famílias. Quantos se isolam por conta de uma doença? Então, agora, recentemente, a gente tem presenciado muitos casos de doenças, de alguns tipos de câncer terminal, que quando descobertos já está numa fase muito avançada, portanto, onde a medicina já se encontra com os recursos quase esgotando, em algumas situações já esgotado, e aí vem o veredito médico, não há mais nada o que fazer. Então, nessas horas é que o paciente, que o familiar tem buscado ajuda psicológica. E tudo bem, é importante, ainda é possível se fazer alguma coisa. É o que a gente chama de efeitos ou de artifícios paliativos. Essa palavra paliativo, né, é de domínio popular, mas talvez nem todos saibam que vem do latim pallium, que quer dizer manto, que tem então aquela ideia de cobrir, de aquecer, de abrigar, de amparar. Então, os efeitos paliativos que a psicologia consegue dar para esse paciente com algum tipo de doença terminal, aquele que infelizmente está ali com uma expectativa de uma morte iminente, é trabalhar essas questões da aceitação, da elaboração de um diagnóstico terminal e de como a família lidar com isso, né? Porque muitas vezes a família adoece junto, tem uma sensação de incapacidade, de impotência, até existe uma síndrome que a gente é determinado como síndrome de Burnout, que é o desgaste emocional que a família tem no cuidado com esse paciente terminal, porque o desgaste ele é muito grande, porque você faz sabendo que não vai alcançar aquele objetivo principal que seria manter a vida, né?
impedir que esse familiar nos abandone, faça a sua viagem ou nos deixe só. Doutora, perante tudo isso, qual seria a postura correta de um familiar que tem uma pessoa com uma doença grave? Exatamente. Então a gente sabe que essa postura tem que ser a mais otimista possível, só que verdadeira. Não adianta os familiares colocarem uma expectativa inalcançável e dizer não, você vai ficar bom, sendo que tudo indica, né, em relação ao diagnóstico médico que não tem jeito. Tudo bem que nós não podemos esquecer aqui da questão da fé, que é super importante. Então, nós precisamos pensar, o familiar precisa entender que tem as questões biopsicossociais e espirituais envolvidas. Muitas vezes, né, não é raro a gente ouvir depoimentos de curas pela fé, né? Mas essa aceitação, essa determinação de cada dia ser um dia vivido, de estar presente, o familiar estar presente, falar o que tem que ser falado, tratar esse familiar doente com todo carinho, com toda atenção, mas sem nunca encobrir, sem esquecer de ser verdadeiro, porque é a única maneira de prepará-lo para essa morte, que ela fatalmente virá, em muitos casos é assim, mas com dignidade, para dar uma dignidade para essa pessoa e estar junto. Às vezes não precisa nem falar nada, estar junto, estar presente é o mais indicado. Então esse foi o nosso quadro Dica de Saúde, com participação da doutora Leia Ribeiro de Moraes.